O que você faria se o seu governo decidisse, da noite para o dia, que você não tem mais o direito de saber a verdade? Na Rússia de Putin, a resposta para milhões de pessoas não foi a obediência, mas a insurgência digital. Enquanto o Estado tenta erguer uma nova cortina de ferro, uma guerra silenciosa está sendo travada nos smartphones russos, e o Leviatã está perdendo. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Milei Turguniev, escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Não é de hoje que a guerra na Ucrânia tem causado impactos negativos tanto ao povo ucraniano quanto ao povo russo. Porém, o que surpreende no ramo da informação é que mesmo com toda a censura do Leviatã russo, milhões de cidadãos continuam utilizando o Telegram durante o dia a dia para os mais diversos propósitos, desde a comunicação diária até notícias importantes sobre a guerra e o governo, que de outra forma não seriam possíveis de se acessar devido à censura constante por parte do governo de Vladimir Putin. Para quem não conhece, o Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas, focado na velocidade, alto grau de segurança e capacidade de compartilhamento elevada. Ao contrário do WhatsApp, que mesmo alegando ter criptografia de ponta a ponta, constantemente vaza dados de usuários, o Telegram se provou confiável e resistente ao teste do tempo, se tornando um dos maiores meios de comunicação não apenas entre a direita e libertários, mas também entre o público em geral, atingindo mais de 1 bilhão de usuários mensais no começo desse ano. Apesar de não ser o único aplicativo de mensagens com certo foco na privacidade, já que existem diversos outros como o Confid e o Signal, o Telegram continua sendo o mais queridinho e popular quando se fala na busca por meios de comunicação descentralizada e distribuída. Por causa disso, o Telegram representa uma pedra muito incômoda no sapato do Estado quando o assunto é controle de informação, não só na Rússia como em qualquer outro país autoritário. Isso fez com que a Rússia, China, Irã e diversos outros estados fizessem políticas para banir o Telegram de seu território digital. O que mais surpreende, porém, não é necessariamente o banimento, que inclusive já era esperado por parte desses governos, mas sim o que diz o próprio Telegram. Segundo dados informados pelo dono da empresa, cerca de 65 milhões de russos utilizam o Telegram através de VPN diariamente, burlando completamente qualquer tentativa de bloqueio imposta pelo parasita estatal russo. O padrão é o mesmo em países como Irã ou China, onde milhões lutam diariamente de forma silenciosa contra a censura. Embora a palavra censura exista desde a Roma Antiga, práticas estatais de controle de informação já existiam desde a época do Egito Antigo. Praticada pelos antigos faraós, o termo damnatio memoriae, ou condenação da memória, era constantemente usado pelos faraós contra inimigos políticos, rivais e opositores do regime, onde nomes de hereges ou referências aos mesmos, e também governantes passados considerados antiquados, eram deliberadamente removidos de documentações e registros históricos, com o mais famoso dos casos sendo a tentativa de apagar os registros da existência do faraó Akhenaton e sua tentativa de introdução ao culto de uma única divindade no Egito. Agora você deve estar se perguntando, mas por que um governo precisaria proibir informações de serem veiculadas livremente a seu próprio povo? Pois bem, é aqui que está o grande problema para qualquer governo, e em especial os gigantes como China e Rússia. Em um mundo em que a informação literalmente derruba governos, como no caso de Nepal, ou permite a milhões saírem da pobreza, a informação se torna uma ferramenta mais poderosa que exércitos ou políticas de censura. E é esta mesma livre troca de informações que permite à população russa não apenas compartilhar informações confidenciais sobre o governo ou sobre a guerra, mas também praticar o livre comércio e até mesmo emplacar pesquisas científicas. E um povo que começa a praticar comércio e inovação é um perigo para o Estado, pois cidadãos independentes logo percebem que o Estado é um obstáculo e não uma ponte. O grande problema para Putin, porém, é que o buraco é muito mais embaixo. Enquanto pesquisas recentes do governo tentaram mascarar um apoio artificial de mais de 80% à agressão de Putin contra os ucranianos, pesquisas independentes mostraram uma realidade completamente oposta. Quando perguntados sobre a situação da guerra na Ucrânia, mais de 75% dos russos preferem o selamento de um acordo de paz com o governo ucraniano, indicando um paradoxo entre os dados oficiais apresentados pelo governo russo e as fontes alternativas. Para piorar a situação, o governo russo anunciou recentemente um plano com o objetivo de isolar sua internet do resto do mundo,
WhatsApp, Instagram, Facebook e Telegram já foram removidos de cena por parte do governo, que ainda tem a meta de cortar completamente todos os vínculos com redes sociais e aplicativos ocidentais nos próximos anos. Ao que tudo indica, a ideia do governo russo é, ao longo do tempo, copiar o famoso Grande Firewall da China, isolando aos poucos os russos do resquício de liberdade que ainda lhes resta, e minando o espaço para a livre proliferação de ideias. O plano de Putin é claro: promover uma máquina de guerra infalível, cuja infalibilidade só existe em sua mente, combinada ao complexo industrial militar russo, que atualmente opera com um armamento soviético obsoleto, e a máquina de propaganda e censura, onde nada, além da mentira, travestida de verdade absoluta do governo, pode ser permitida, transformando a Rússia em uma ilha de ignorância digital. Porém, no meio de todo esse turbilhão há um pequeno detalhe constantemente ignorado por burocratas velhos como Putin e seus comparsas. Desde o século XX, a tecnologia vem avançando cada vez mais rápido, atualmente sendo muito mais rápida que a caneta do tirano e do autocrata. Cada nova tecnologia, desde a computação em nuvem até a blockchain, permite cada vez mais a descentralização de informações e de instituições. Tais avanços geram descobertas em campos tecnológicos onde antes não havia outra alternativa, o que leva a mais e mais descobertas em um processo de crescimento exponencial. Processo este visto desde o início das grandes descobertas científicas. A grande diferença de lá para cá é que os avanços no começo eram mais lentos. A taxa de disseminação de informações era significativamente menor e, como resultado, a capacidade de controle estatal era maior. Por exemplo, em comparação ao que temos hoje, no século XIX a comunicação era muito mais lenta e demoravam-se semanas ou até mesmo meses para levá-la de um ponto a outro do país ou para outra parte do mundo. Os únicos meios de comunicação eram o jornal e mais tarde o telégrafo. Em contraste, no século XXI, a informação chega de um extremo ao outro do mundo em questão de segundos. Portanto, o que antes era relativamente simples para o Estado realizar, atualmente é uma dor de cabeça constante para autocratas e ditadores ao redor do mundo. Pois não importam quantos firewalls ou bloqueadores na internet existam, a liberdade de expressão e a livre iniciativa do indivíduo sempre encontram uma forma de se rebelar e contornar as amarras do sistema. Ao contrário do que parece, a evolução não se limita apenas a mensagens de texto ou videochamadas. O que está em jogo é uma vasta gama de tecnologias que, atualmente, permitem ao indivíduo lutar de igual para igual contra o leviatã estatal. De nada adianta ao governo da China, da Rússia ou do Irã fazerem o possível e o impossível para conterem a disseminação da informação no meio de suas populações, se cada indivíduo pode facilmente acessar as mais avançadas tecnologias e ter acesso às tão temidas verdades que o governo tanto se esforça para encobrir. Pode não parecer que estamos vendo um progresso na liberdade de expressão e de comunicação, mas desde a década passada, o poder de estados inteiros está sendo minado, pouco a pouco, desde as revoluções da geração Z até os recentes protestos em massa na Rússia. O que está acontecendo, diante de nossos olhos, dia após dia, não é um mero acaso, mas sim a informação descentralizada e distribuída, lentamente implodindo o Estado como conhecemos hoje, e levando-nos aos poucos a um novo período da história humana, a Era da Liberdade. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!